Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós olhamos para as notícias, as informações, aquilo que está a chamar a atenção na mídia e comentamos do ponto de vista de um cristão bíblico com a palavra de Deus na mão. Infelizmente, nós fomos novamente confrontados com informações a respeito de coisas menos bonitas do ponto de vista daquilo que é a justiça no nosso país e que nos vem entristecendo porque tem sido sistemático e tem a ver aqui com a questão da escolha do Procurador Europeu. Esta história, no fundo, acaba por ser um bocadinho longa. A Procuradoria Europeia foi criada em 2017. O objetivo era investigar crimes económicos dentro do espaço europeu e foi definido que cada país então poderia designar um procurador. Cada país membro poderia designar um procurador e eles então fariam esta procuradoria em comum. O concurso foi aberto em Portugal. Curiosamente, nós podíamos pensar, ok, vai haver um concurso, deve haver um critério, deve estar estabelecida alguma forma de escolher os candidatos, mas não foi. Ou seja, foi estabelecido um concurso sem estabelecer-se o critério. Iniciou-se um jogo sem saber as regras. Depois que havia então os candidatos, é que se criaram as regras. O que já de si chama muita atenção porque estas coisas não devem ser feitas desta forma. Todos nós sabemos que tem que haver critérios, as regras do jogo têm que ser definidas anteriormente. Ou seja, se elas foram definidas depois, certamente elas já estarão sendo preparadas para favorecer certos candidatos. Muito bem. Em Portugal, então, definiu-se um conjunto e aquilo que se esperava por parte da Europa era que fosse enviado um conjunto de 3 nomes para um júri europeu que, por sua vez, iria fazer algum tipo de escolha. Então, em Portugal foi feita uma opção, foram escolhidos 3 juízes e foram enviados, partindo do princípio que se pensa que ficará aquele que está classificado em primeiro lugar. Curiosamente, o júri europeu, depois de avaliar os nomes que foram enviados por Portugal e de fazer um estudo daquilo que era o seu currículo, identificou que achava a pessoa mais capacitada e qualificada para fazer parte da Procuradoria, tendo em conta o tipo de crimes que ia investigar, era o procurador que estava em terceiro lugar na lista que foi enviado por Portugal, no caso, a procuradora Ana Almeida. Só que a decisão do júri europeu não era vinculativa, ou seja, o país que indica, em última instância, pode dizer não, mas nós queremos é que seja fulano. E foi exatamente o que aconteceu em Portugal, e apesar do júri europeu ter insistido e ter dito que entendia que a procuradora Ana Almeida estava mais capacitada, foi insistido que seria o procurador José Guerra aquele que estava em primeiro lugar na classificação que fosse enviado. E aqui começamos a perceber que há muito envolvimento. Este procurador trabalhou junto com o adjunto da ministra, o Sr. José Mota, alguém que foi acusado e condenado por pressionar procuradores, pessoas envolvidas em processos com o antigo primeiro-ministro José Sócrates e tudo aquilo que está envolvido no caso, por exemplo, da Freeport e etc. Pessoas que já estão, de alguma maneira, marcadas dentro do nosso sistema. Mas a verdade é que este senhor foi o nome que foi indicado. E onde é que estava a dificuldade? Bem, a dificuldade surge a seguir em algo extremamente simples. Um currículo. Hoje em dia o currículo tornou-se uma coisa relativamente comum. Praticamente todos temos que ter algum currículo. Todas as pessoas que estão no mercado de trabalho precisam ter o seu currículo mais ou menos atualizado, porque de repente nós podemos precisar de o apresentar a algum lugar. É muito importante que um currículo seja feito de forma criteriosa. O currículo simplesmente diz qual foi o caminhar da nossa vida, aonde é que nós estivemos, o que é que nós fizemos, que curso fizemos, aonde é que os acabamos, aonde é que nós trabalhamos, durante quanto tempo, e precisamos ter como provar que estas coisas foram assim. Em Portugal, e não só em Portugal, nós temos verificado muitas dificuldades com o currículo. Nós lembramos de casos como, por exemplo, Relvas e outros, em que os currículos foram apresentados, havia cursos que tinham sido feitos e depois foi-se verificar que estas pessoas não tinham passado nestas faculdades, não tinham estado nestes locais. Um outro senhor que tinha apresentado-se como professor auxiliar de uma escola, de uma universidade internacional, onde ele nunca tinha estado, etc. e tal. Aqui, mais uma vez, o currículo deste procurador não estava correto. Informava, por exemplo, que ele tinha sido procurador-geral adjunto quando ele nunca foi. Ora, isto é grave, porque estamos a falar de algo que está sendo enviado para a União Europeia. Em qualquer momento seria grave, desde que o currículo foi preparado e ele não está de acordo com a realidade, nós estamos a fazer algo que é grave. A pessoa está a dizer que esteve onde não esteve, que foi aquilo que nunca foi, que ocupou um cargo que nunca ocupou, que teve uma posição que na verdade não teve.
E qual é então a resposta ou a colocação que é dada pelas nossas autoridades? Bem, nós ouvimos palavras como lapso e desleixo. Desleixo acontece quando você tem que escrever uma palavra com a letra maiúscula e coloca com letra minúscula. Isso é um desleixo. Lapso é quando você devia ter dito que aquilo aconteceu no dia 10 e você esqueceu de dizer que foi no dia 10. Isto é um lapso. Dizer que alguém ocupou uma posição que nunca ocupou não é nem um lapso, nem um desleixo. Isso tem um outro nome. Chama-se mentira. E é de mentira que nós estamos a falar. É claro que as pessoas ficam desagradadas com esta expressão, porque nós nos tornamos uma sociedade em que nós temos medo de classificar as coisas como elas são. Estamos cada vez mais vivendo em cima do cinzento. Estamos cada vez mais vivendo numa sociedade em que não há certo e errado. Não há bom e mau. Não há aquilo que é claro e aquilo que é escuro. Tudo é cinzento, tudo é permitido, tudo é aceitável. E quando tudo é aceitável, certamente nós vamos estar a aceitar muita coisa que não devíamos aceitar. Aqui nós estamos a falar de mentira pura e simples. Alguém, em algum lugar, e provavelmente não só uma pessoa, mas várias, porque depois da declaração do Diretor-Geral para a Política, que teve que se demitir, dizer claramente que a Ministra estava profundamente informada e sabia tudo o que se passava, então fica claro que muitas pessoas estavam envolvidas nisto, ou seja, na declaração mentirosa à União Europeia sobre responsabilidades e funções que tinha sido ocupado por um alto funcionário do governo português. É lamentável e é triste que nós comecemos o nosso tempo na presidência europeia desta maneira. O que isto traz para a nossa realidade como povo neste país é preocupante. Nós estamos a ser assoberbados com informações a respeito de corrupção e sai tanta notícia sobre corrupção que eu acho que o efeito é exatamente o contrário. Às tantas não nos preocupamos mais porque, afinal, toda a gente é corrupta. E esta é uma noção errada. Quando nós chegamos à justiça, a preocupação fica maior ainda, porque estamos a falar de pessoas que deviam estar a lidar com todo o rigor no que diz respeito à verdade. São juízes, são procuradores, são pessoas que estão numa posição de tomar decisões a respeito do que é certo e do que é errado, do que podia e do que não podia. E estas pessoas estão a mentir para ocupar o cargo em que vão tomar decisões sobre a verdade dos outros. E nós ficamos, evidentemente, inseguros, porque é isto que a mentira traz. A mentira traz insegurança, a mentira traz separação, a mentira traz medo. Esta é a lição que nos é dada pelo início do texto bíblico, que nos diz que o homem começou por fazer o que não devia fazer. E quando Deus veio procurar o homem e confrontá-lo com a sua responsabilidade, o que é que Adão disse lá no jardim? Ó Senhor, olha, foi um lapso, foi um desleixo. E Deus disse, não foi um lapso nem um desleixo. Estás a mentir, tu pecaste, fizeste aquilo que era errado. E a primeira coisa que o homem tem que fazer diante das suas falhas é reconhecer o seu erro. É reconhecer a sua falha, porque enquanto nós não reconhecemos, nós não podemos corrigir. Sim, é verdade, nós somos pecadores, todos nós somos, e todos nós podemos falhar, e falhamos de muitas maneiras, e infelizmente a mentira é uma delas, mas quando acontece, o que é necessário é que haja arrependimento verdadeiro, tristeza no coração por aquilo que foi feito, reconhecimento do erro e um assumir das responsabilidades daquilo que foi feito. Esta é a maneira bíblica de se resolverem as questões. A justiça humana, infelizmente, vai nos dando cada vez mais a ideia de que nós não podemos confiar nela, o que é triste. Mas há uma justiça na qual nós podemos confiar. A justiça divina, porque é a única que tem todas as informações. Quando Deus julga, Ele não julga apenas pela superfície, por aquilo que alguém disse ou alguém fez. Ele julga também pelo coração, pela intenção, por aquilo que estava lá no fundo e que foi a razão pela qual algo aconteceu. É por isso que nós podemos confiar na justiça divina. Diante dos erros e das falhas, e aqui estamos diante de uma falha grave, porque é uma mentira, nós temos que aprender para nós. Se estas pessoas que estão em posições importantes não querem assumir, bem, nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Eles serão responsáveis pelas deles. Quando nós fomos encontrados em algum tipo de falha, segundo a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, a nossa posição como cristãos que querem viver de acordo com o ensino de Cristo é confessarmos os nossos pecados, arrependermos das nossas falhas, reconhecermos os nossos erros, aceitarmos as consequências. Mas também buscarmos o perdão de Deus, que é gratuito e abençoado, porque é a sua graça que nos é dada através do sacrifício de Jesus. Esta é a maneira de nós vivemos neste mundo pecador, em que nós também vamos ter as nossas dificuldades. Mas esta é a forma de nós termos a nossa vida e a nossa caminhada limpa aos olhos de Deus.